Uma bela manhã a todos. Estamos aqui no interior do terceiro andar da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e o objetivo hoje é conhecer essa exposição Agripa Vasconcelos 130 anos entre sagas e memórias. Essa exposição vai estar aqui do dia 9/4 até o dia 30/6 e que poderá ser conferida de forma gratuita e que conta com livros da coleção mineiriana e que pertencem a essa biblioteca pública, além de objetos pessoais do escritor que pertencem aí ao acervo da família. Durante a exposição também poderá ser visto esses trabalhos artesanais de Márcia Melgaço, que é uma artesã aí da cidade de Pompéu. Mas a mostra ela tem esse intuito de divulgar ainda mais essa trajetória literária desse escritor. Ele que foi um grande nome do seu tempo, responsável pelo resgate aí da memória de várias figuras de vulto na história de Minas Gerais, como Dona Joaquina de Pompéu, Dona Beja, que viveu em Araxá, e Chica da Silva, que viveu em Diamantina. E detalhando em cada romance esse contexto sociopolítico e econômico na época em que a história se passou. Dois de seus romances serviram também de base para novelas da televisão. A Vida em Flor de Dona Beija, que foi aí enroupado para a novela Dona Beija em 1986, e Chica que Manda, em 1996, ambas veiculadas aí à época na antiga TV Manchete, que teve um grande sucesso no Brasil e também no exterior. Estamos nesse momento vendo os objetos que foram do escritor e que são pertencentes aí ao acervo da família dele, e que estão aqui à disposição para que o público possa verificar, possa ver e conhecer um pouco mais da história deste escritor. Nós temos também em seguida edições póstumas que foram publicadas após o seu falecimento, uma delas chamada aí de Corpo Fechado, que são lendas e contos publicadas em 2008, e também São Chico, que era um romance do Nordeste brasileiro publicado em 2004. Ambos aí à frente pela editora Sesc MG. Vai ser conferida também uma outra publicação chamada de Agripa Vasconcelos, do poeta ao romancista das Gerais, que saiu aí no ano de 2018. E ao lado nós temos um livro que chama Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes, uma obra que foi publicada em 2003 e que são estudos críticos aí que analisam a sua produção e destacam também essa importância na construção da memória histórica de Minas Gerais. Temos também essa relíquia chamada Silêncio, que são poesias do ano de 1920, e foi o primeiro livro de poesias e uma obra que marcou esse início de sua trajetória literária e contribuiu também para que ele desse entrada na Academia Mineira de Letras, sendo que aos 25 anos foi o mais jovem e imortal a ingressar nessa instituição. E essa edição faz parte das coleções especiais. E temos também uma outra publicação, que é bem antiga, chamada Suor de Sangue, de 1948, que é uma obra aí laureada pela Academia Brasileira de Letras, reuniu aí 158 poemas, a maioria sonetos. E o exemplar aí que foi exposto apresenta essa assinatura de Agripa, além de dedicatória manuscrita dirigida aí ao escritor Eduardo Frieiro. Vimos também essa publicação, As Diabruras da Comadre Raposa, do ano de 2016, que foi dedicada aos seus netos, e que também foi premiada aí pela Academia Brasileira de Letras em 1963, mas publicado apenas no ano de 2016. É um livro aí composto por 10 contos. Porém, entre as várias publicações que ele teve, essa que vai ser mostrada agora é uma obra chamada Sagas do País das Gerais, que é uma composição de 7 romances históricos que colocou entre os maiores escritores brasileiros. E esses 6 primeiros livros, eles foram ilustrados pela consagrada artista plástica Yara Tupinambá. Segundo a historiadora e escritora brasileira Mary Del Priore Vasconcelos, com sabedoria,
A gripe escolheu temas caros aos mineiros, porém reveladores aos brasileiros de sua própria história e passado. Aos 25 anos, assumiu uma cadeira na Academia Mineira de Letras, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do Instituto Histórico de Ouro Preto e do Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu. E por essa razão, essa grande homenagem a este mineiro, que nasceu em 1896 e faleceu aqui em Belo Horizonte em 1969. Ele que foi escritor, historiador, deputado estadual e diplomou aí na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro em 1922. Fica então registrado aqui no canal essa exposição e que pode ser conferida pelo público do dia 9/4 até o dia 30/6 de 26, que é essa exposição desse grande escritor.